Depois vem Venceslau-Braz, um momento importante aqui economicamente. O Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, é um momento de substituição de importação, você não pode esquecer, substituição de importação. É importante lembrar que a indústria brasileira ela está crescendo de forma devagar, tá certo? Não se esqueça que não tem indústria de base, tem uma indústria incipiente ainda, pequena, mas ela está crescendo. E nesse momento aqui, ou seja, quais são os dois tipos de indústria mais presentes no Brasil? A indústria têxtil e a indústria alimentícia. Têxtil e alimentícia. Não se esqueça, isso cai muito. E não se esqueça também o seguinte, já que o Brasil nesse momento entrou na guerra, a Europa está na guerra, os Estados Unidos está na guerra, e eles não podem nos abastecer como antes, o Brasil se vê obrigado a ter que investir, tá certo? E como não havia muito dinheiro e nem tecnologia, investir esses produtos mais baratos. Agora é importante lembrar que alguns fatores internos favoreceram esse crescimento da indústria. Comigo, mão de obra, imigrante chegando e também, não se pode esquecer, fim da escravidão. Vai gerar uma massa de trabalhadores assalariados e uma massa de trabalhadores de mão de obra barata. Beleza, criança? Mão de obra, você tem um mercado consumidor que está crescendo, aumentou o número de trabalhadores assalariados. Uma coisa que poucas pessoas sabem, eu falei na sala de aula, o Beto também falou, o fornecimento de energia elétrica está aumentando. Nesse momento, muitas hidrelétricas pequenas começam a surgir, fornecendo uma energia mais barata. Beleza, meus amores? E isso aqui é algo que a gente acredita que pode cair, tá bom? Ao final da guerra, você vai ter a famosa gripe espanhola. E falar da gripe espanhola, eu até vou diminuir a velocidade da minha voz, no momento que a gente vive a pandemia, essa calamidade mundial do Covid-19. A gripe espanhola, ela na verdade, o nome chama-se gripe espanhola, mas para quem não sabe, ela surgiu nos Estados Unidos. Segundo as últimas pesquisas, surgiu em um quartel militar nos Estados Unidos. E os soldados americanos que chegaram na Europa, começo de 1918, levam para a Europa essa gripe, que se espalhou muito rápido. Pegou uma Europa devastada, pegou uma Europa destruída, uma Europa de pessoas famintas, pessoas magras, ou seja, a Europa numa grave crise. E por que gripe espanhola? Porque a Espanha não entrou na guerra. Os países em guerra, França, Alemanha, Inglaterra, os jornais desses países falavam sempre ou sobretudo da guerra. Como a Espanha não estava na guerra, foi o primeiro país na Europa a fazer menção à gripe espanhola. Pela primeira vez na Europa, sai um jornal espanhol falando sobre a gripe. E daí então as pessoas começam a chamar de gripe espanhola. Só para você ter uma ideia, ela matou mais do que todos os soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. E você sabe que na Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra onde morrem mais civis do que militares. Cerca de 20 milhões, mais ou menos, a gente não tem um número exato. A gripe espanhola matou mais, alguns falam entre 30 e 40 milhões. Tá bom, meus amores? E aí eu abro um parênteses para dizer para você o seguinte, leve muito a sério o Covid-19. Enquanto nós estamos aqui gravando essas aulas, nós estamos tendo cuidado de ficar 1,5 metro, 2 metros distante um dos outros. Estamos usando álcool o tempo inteiro, tá certo? Viemos até aqui de carro, não pegamos ônibus. Então fique em casa, não pegue ônibus, não vá à padaria, não vá ao bar, não vá à praia, fique em casa. Fechou, meus amores? Acorde cedo, toma um banho, um belo café da manhã e sente às 8 para estudar todos os dias. Fechado? Beleza? Tá bom, meus amores? Em 1918, então, você tem o fim do governo de Venceslau-Braz e aí você vai ter o governo de Rodrigues Alves. Tá bom, meus amores? Que vai morrer rapidinho, morre rapidinho e morre de quê? Só para você perceber como a gripe espanhola, ela não fez acepção de pessoas. Ela não escolheu quem ia matar. Ela matou o presidente da República. O presidente que morreu de gripe espanhola. E aí, às pressas, temos que marcar eleições e marca as eleições. E quem vence as eleições? Pela primeira vez na história do Brasil, não sei se no mundo, talvez seja mundialmente isso, um presidente foi eleito sem estar no país, praticamente sem fazer campanha. Epitácio Pessoa, ele estava lá na França, nos representando no Tratado de Versalhes.
E ele é eleito estando na França. Ele é eleito, volta ao país, e aí ele começa a organizar as comemorações de 1922. E o que eles queriam comemorar em 1922? Simplesmente o centenário da nossa independência. E aí você vai ter duas comemorações. Uma chamada de Semana de Arte Moderna. Foi uma semana no Teatro Municipal de São Paulo. Segura aí, vai ser uma outra parte da nossa aula. Eu e o Beto vamos trabalhar isso aqui já já com você, com várias fotografias, beleza? Vamos falar da Tarsila do Amaral, de Cavalcante, essa turma toda, mas com imagens, segura aí. E também aconteceu uma exposição no Rio de Janeiro, vou falar bem devagar, que poucas pessoas conhecem. Uma das exposições mais lindas que eu estudei e que eu vi na minha vida. Não que eu estava presente, mas eu vi através dos livros, das fotos. Foram construídas no Rio de Janeiro, e eu vou te mostrar essas imagens, você vai ficar perplexo, você vai ficar arrepiado. Vários galpões enormes no Rio de Janeiro, uma coisa lindíssima, foram construídas para que países como México, Japão, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Noruega, trouxessem para o Rio parte de sua cultura. Então foi uma exposição de culturas do mundo inteiro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma parte do Rio, ali muito próximo aonde é hoje a rodoviária do Rio. Aquela região tornou-se uma das regiões mais lindas do mundo. Você vai ver já, segura um pouquinho aí, você vai ficar assim, gente, que é isso? Que é isso aqui? Segura um pouquinho aí, tá bom? Fica com água na boca aí. 1922, isso foi criado no Brasil, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista, não é isso? Inspiração da Revolução Russa. E a partir de 22, você vai ter uma grave crise política no Brasil. Para o instantinho, isso aqui poucas pessoas conhecem, caiu na UERJ, em 1922, as eleições, elas foram tensas, assim como em 1910. Por que tensas? Porque, de um lado, você teve o candidato de São Paulo e Minas. Quem era o candidato de São Paulo e Minas? Aqui, comigo aqui. Aqui, ó. Beto, mira pra cá um pouquinho, por favor. Isso. Espera um pouquinho. Obrigado, Betinho. Você tinha o candidato de São Paulo e Minas, Arthur Bernardi, o candidato da política do café com leite, o candidato dos grandes cafeicultores. Fechou? E aí, quem vai se apresentar como um candidato de oposição a Arthur Bernardes? Quem vai ser esse candidato de oposição? Aquele mesmo Nilo Peçanha. Então você vai ter aqui Nilo Peçanha. Beleza? Por isso chama-se reação republicana. É uma reação à política do café com leite. É uma reação ao domínio político de São Paulo e Minas. E a pergunta que você tem que me fazer é o seguinte: quem vai apoiar Nilo Peçanha? Quais os estados que vão apoiar Nilo Peçanha? Olha só, Bahia apoia Nilo Peçanha, Pernambuco apoia Nilo Peçanha, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Vou repetir aqui. Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Para você não esquecer, tá bom? Para você não ter que decorar. De um lado, política de café com leite, São Paulo e Minas. De outro lado, algumas oligarquias dissidentes, algumas oligarquias menores, algumas oligarquias menos importantes a nível nacional. Então aqui você vai ter, na verdade, as oligarquias dissidentes. Então essas oligarquias vão se juntar e aí isso chama-se reação republicana. Você vai ter nesse momento um grande problema que vai ficar conhecido como cartas falsas. Por quê? Porque na tentativa de Nilo Peçanha e seus apoiadores, na tentativa de obter o apoio dos militares, que era um apoio importante, ele simplesmente escreve algumas cartas que eram falsas, mas essas cartas são assinadas com o nome de Arthur Bernardes. E nessas cartas chamava-se o Hermes da Fonseca, que era o militar mais importante naquele momento, de sargentão. Vamos falar a verdade. Se você quer deixar o marechal nervoso, revoltado, é chamar ele de sargentão. Não é isso? Ou de cabo, ou até de tenente. A intenção dessas cartas falsas
escrita pelos apoiadores de Nilo Peçanha, a intenção era jogar os militares contra quem? Arthur Bernardes. E dessa forma, faziam com que os militares apoiassem quem? Nilo Peçanha. Deu certo em parte, mas em parte não deu certo. O Exército apoia Nilo Peçanha? Sim. Hermes da Fonseca apoia Nilo Peçanha? Sim. Mas qual o problema? Nilo Peçanha perde as eleições. Mesmo com o apoio dos militares, Nilo Peçanha perde as eleições. Assim que Arthur Bernardes vence as eleições, você já percebeu que ele é eleito e antes mesmo de assumir, já existia uma forte resistência a Arthur Bernardes. Resistência de onde? De dois polos, fechou? Resistência de dois polos, beleza? De dois grupos. Quais eram esses grupos? De um lado você tem as oligarquias dissidentes, que não apoiam Arthur Bernardes, e você também tem quem? Os militares que não apoiam Arthur Bernardes. Isso aí, você ouviu? Os militares que não apoiam Arthur Bernardes. E Arthur Bernardes, represália, resolve fechar o quê? O clube militar, tornando a reação dos militares ainda mais forte. E aí você vai ter uma reação dos militares em reação a Arthur Bernardes, chamado de tenentismo. Tenentismo foi um movimento que na sua maioria, era de tenentes, mas nem todos. Um movimento que é importante você lembrar, vou falar bem devagarzinho, anota aí. Primeiro, um movimento que não tem uma política clara, não tem uma plataforma de governo clara, não tem ideias muito claras, não tem, tá certo? Não tem. Tanto não tem, que quando chegam no governo de Vargas, os tenentes se dividem. Alguns viram comunistas, isso é que você ouviu, comunistas, e outros viram fascistas, para você perceber como havia dentro desse grupo pessoas com ideias diferentes. Entretanto, você tem dentro desse grupo algumas ideias que perpassam a maioria dessas pessoas. Por exemplo, o movimento tenentista era um movimento centralizador, anota no seu caderno, beleza? Centralizador, altamente nacionalista. Quer um macete para nunca mais na vida você esquecer? Estamos em que momento? 1922, fechou? Pós Segunda Guerra, o quê? Mundial, beleza? O mundo nesse momento, sobretudo a Europa, vive um movimento de quê, meus amores? De nacionalismo, não pode esquecer isso. O nacionalismo gerou uma guerra. Então, olha só, houve um grupo altamente nacionalista, centralizador, elitista, acreditavam que não poderia haver mudanças importantes sob a liderança do povão, elitistas, e agora vem algumas coisas importantes, repetindo, centralizador, nacionalista, elitista, defendia o voto secreto. Cara, eles defendiam o voto secreto. Você não pode esquecer que esse movimento, ele é contra Arthur Bernardes, e eu vou falar bem baixinho, ele é contra a política do café com leite. Esses caras são contra o coronelismo, eles querem mudança política. Então eles são contra Arthur Bernardes, contra o coronelismo, contra a política do café com leite. E como é que você vai acabar com essa política do café com leite? Fazendo a mudança onde? Na forma do voto. Por isso eles querem o voto secreto. Eles queriam que os três poderes fossem respeitados. Eles queriam uma independência dos três poderes, sobretudo do judiciário. Beleza, meus amores? E a primeira revolta importante do tenentismo foi o 18 do Forte. Outro macete para você não esquecer, hein? Segura aí. Primeiro, a revolta do 18 do Forte, que aconteceu no Forte Copacabana, foi uma revolta para impedir, vou repetir, para impedir que Arthur Bernardes assumisse. Fechou? O Forte é bombardeado, alguns se entregam, 17 militares saem armados na praia de Copacabana, tiram a bandeira, descem a bandeira, cortam a bandeira, escrevem um bilhetinho, põem no bolso, porque eles imaginavam que fosse morrer, pegam as suas armas e vão caminhando para poder enfrentar as tropas do governo, até que um civil de terno resolve se juntar a esses 17, daí vem os 18 do Forte. Foram massacrados. Então, uma revolta para impedir que Arthur Bernardes chegasse ao poder, beleza? Não adiantou. Arthur Bernardes chegou ao poder. Aí, em 24, você vai ter outra revolta, que alguns chamam de revolução, mas eu e Beto, que estamos aqui, preferimos chamar de levante, beleza? Um levante militar, com apoio de parte da população civil, para quê? Para retirar Arthur Bernardes do poder, que também não deu certo, fechou? Chegaram a tomar a cidade por alguns dias, foram duramente atacados pelas tropas federais e eles fogem para o norte do Paraná, aonde
vão se juntar alguns militares vindos do Sul, como Luiz Carlos Prestes, e aí vai surgir a Coluna Prestes, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. Então esses caras, sobretudo Luiz Carlos Prestes, vão percorrer mais de 12 estados, cerca de 15 mil quilômetros, na tentativa de convencer o povo a se revoltar contra o governo de Arthur Bernardes, contra o governo dessa oligarquia e desses grandes cafeicultores. Também, sem sucesso, foram perseguidos, foram atacados pelo governo federal, pelos governos estaduais e até pelo cangaço, que depois o Beto vai explicar para vocês o cangaço. Beleza, meus amores? E eles vão se dissipar onde hoje no sul do Brasil, ali na Argentina. Beleza? Show? Então, olha só, o Beto agora vai entrar e vai revisar com vocês todas as revoltas. Beleza, meus amores? E vamos depois criar a aula 3, só com imagens, onde vamos falar da reforma de Pereira Passos, da Semana de Arte Moderna, e vamos mostrar para vocês a exposição também no Rio de Janeiro, beleza? Ó, continue com a gente, toma um cafezinho, vai ao banheiro e volta para você então assistir a parte 2. Beijo no coração, estamos juntos, hashtag juntos até o fim. Beleza, meus amores? Ó, através da tela aqui, nós vamos continuar juntos. Não sabemos por quanto tempo, mas vamos continuar juntos, tá certo? A gente aqui gravando, vocês em casa sem sair pra rua, e vamos estar aqui, ó, juntos, aqui, através da tela. Beijão no coração de vocês.